As 5 feridas emocionais. Todos nós estamos aqui para sermos nós mesmos. Nós nascemos, logo a gente pode experimentar a alegria de ser quem somos. Logo na sequência, a gente experimenta também a dor de não poder agir dessa forma. E a partir dessa dor, de não conseguir se expressar como realmente é que se desenvolvem as 5 feridas emocionais. Oi, meu nome é Mariana Esteves, eu sou terapeuta energética e espiritual. Bem-vindo ao Doses de Consciência, o quadro onde eu trago informações importantes para poder te ajudar a ganhar consciência e ultrapassar os seus traumas e feridas emocionais. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 5 feridas emocionais, quais são elas e quais são essas máscaras que são desenvolvidas a partir dessa dor. Liz Bourbeau, não sei como se pronuncia, tá? Ela traz uma abordagem espiritualista sobre a formação dessas 5 feridas de nós enquanto seres humanos. No livro dela, As 5 Feridas Emocionais. Essa vai ser a base teórica para o nosso vídeo de hoje. Segundo ela, todos nós temos a mesma missão nesse planeta, que é viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, meio a julgamentos, medo, remorso, mágoa, por aí vai, acabamos atraindo para nós mesmos mais experiências e pessoas que vão nos fazer reviver essa experiência, essa dor. Mas é muito importante a gente lembrar que aceitar não é concordar. Okay? É um ato de coragem viver na aceitação, porque é muito difícil admitir que a gente já fez ou faz para as pessoas aquilo que a gente julga ser tão ruim, né? Que a gente tanto condena. Aceitar situações e se aceitar é reconhecer que temos os nossos defeitos, as nossas conquistas, nossas vulnerabilidades, nossas potencialidades e que o outro também tem todo um universo de características. Outra coisa importante da gente entender é que a gente não vai buscar aqui nesse vídeo culpas e culpados, tá? As nossas feridas estão relacionadas aos nossos genitores ou a quem representou esse papel, né? Os nossos cuidadores, assim como as feridas deles estão relacionadas às gerações anteriores. Segundo a Liz, na abordagem que ela traz nesse livro, nós concordamos a nível de alma que a gente ia atravessar essa experiência para aprender a amar incondicionalmente. E culpar nossos pais ou nós mesmos não é viver uma aceitação, né? A gente não estaria trabalhando perdão e aceitação, carregando novamente energia de dor, essa experiência. Esse é um conteúdo muito denso, muito profundo. Então, assim, é possível que se esse vídeo se tornar muito incômodo, porque seu ego esteja se reconhecendo em algumas partes. E nosso ego ele não quer ser descoberto. Vai fazer de tudo para não ser reconhecido. Se precisar, pausa, retome em outro momento que estiver mais tranquilo e mais aberto. Ok? Vai fazendo aos pouquinhos, vai e volta algumas vezes. Para que a gente se ame de verdade, é importante que isso aconteça com todas as nossas partes. E essas partes de dor, esses corpos de dor, também precisam do nosso amor para serem curados, para serem dissolvidos e nossas feridas serem curadas. Então, a identificação dessas estruturas é fundamental nessa construção do nosso alto amor de maneira cada vez mais profunda para que a gente possa se expressar de fato como somos. E encontrar essa fonte de luz, de poder e de amor que existe em cada um de nós para vivenciar a vida de uma maneira mais fluida, mais livre. Então vamos às principais feridas da nossa existência humana, que costumam se desenvolver logo ali na primeira infância, do 0 aos 7 anos. Foi observado que a criança ela atravessa 4 fases. A primeira fase, que é a experiência de ser ela mesma, a alegria de ser ela mesma. Na segunda fase, ela experimenta a dor de não ter o direito de agir assim. Na terceira fase, ela vai experimentar a revolta por não conseguir se expressar, a revolta com um ou com os dois genitores. Algumas pessoas permanecem nessa fase de revolta por toda a vida, às vezes. Na quarta fase é onde, para aliviar a dor, a criança ela cria uma nova personalidade para atender à demanda do seu meio. As feridas emocionais elas são desenvolvidas nessa segunda fase, onde a criança ela não se sente no direito de ser ela mesma, e isso gera nela uma dor. Na ordem cronológica são essas feridas: a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Um ponto importante para a gente trazer é que, mesmo que tenha ferida, não significa que isso necessariamente aconteceu. Mas a criança se sentiu dessa forma, então isso se torna uma dor. Por exemplo, ela pode nunca ter sido efetivamente abandonada, mas carregar essa ferida em si porque ela teve essa interpretação em alguma vivência
dela ali. Assim como de fato isso pode ter acontecido, mas independente de ter acontecido ou não, reconhecer essa ferida é o primeiro ponto para a gente começar a cuidar dela, tá? E é a parte mais importante. No vídeo que eu falo sobre trauma, eu vou deixar ele aqui em algum lugar, eu explico um pouco melhor sobre isso, né? As nossas dores têm muito a ver com a nossa experiência perante uma situação, mais do que a situação em si. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela, se quiser conferir, vale a pena. Então vamos lá. A rejeição. Rejeitar uma pessoa é rechaçá-la, não querer tê-la por perto ou na sua vida. Aquele que rejeita costuma dizer, eu não quero. A rejeição ela é uma ferida muito profunda. A pessoa que sofre com essa ferida, ele não se sente no direito de existir, né? Ela é uma ferida ao nível do ser. E entre as 5 feridas, ela é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa. E ela é vivida com um genitor do mesmo sexo, para a menina mãe e para o menino pai. A gente tem tanto medo de vivenciar a ferida relacionada a essa dor, a gente não consegue nem perceber que nós mesmos nos rejeitamos. O maior medo de quem tem essa ferida é de viver o pânico, tá? E ela é desenvolvida ali entre a concepção e 1 ano de idade, mais ou menos. Essa pessoa não se sente no direito de existir. A segunda ferida é a ferida do abandono. Abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo em prol de outra pessoa ou de outra situação. Normalmente quem abandona fala, eu não posso. E essa ferida ela é vivida com o genitor, né, com o pai do sexo oposto, né? No caso da menina é vivida com o pai, no caso do menino é vivida com a mãe. Ou com a pessoa que representa essa figura na vida. Os que sofrem de abandono, eles não se sentem alimentados afetivamente. Ou pode ser que a falta de alimento físico também desperte essa ferida do abandono, tá? E ela costuma despertar ali entre 1 e 3 anos de idade. O maior medo de quem tem essa ferida é o medo da solidão. A terceira ferida é a humilhação. Vamos lá. O significado da palavra humilhação, ação ou efeito de humilhar-se, rebaixamento moral, aviltamento. Alguns de seus sinônimos são vexame, afronta, ultraje. Essa ferida ela é despertada quando a criança sente que algum dos pais ele tem vergonha dela quando ela está suja ou quando ela é mal criada, principalmente se isso acontece em público. Ou se ela está mal vestida, por exemplo, pode ser em público em relação à família também. Lembrando mais uma vez, isso não é para a gente se sentir culpado, né? Se você agiu de certa forma com seus filhos, se perdoar por esses momentos porque não era um controle. E também não depende só do que a gente faz, mas muito de como a situação é interpretada. Mas essa era uma questão a ser vivenciada, a ser curada, a ser trabalhada. Claro que quanto mais cuidamos de nós, mais a gente pode reduzir essas situações. É o trabalho de perdoar e se amar nas suas imperfeições também. O uso da palavra despertar dessa ferida é justamente porque essa teoria ela aborda o fato de que a gente concorda que a gente vai vir aqui para trabalhar essa questão específica, mas quando a gente nasce, a gente esquece. Então, essa ferida ela pode ser despertada em várias situações, dependendo do que aconteceu aí nesse período da infância. O que acontece é que essa criança não se sente na liberdade de se expressar no físico. Ela tem um sentimento de rebaixamento e de se sentir controlada demais pelos pais. Ao contrário das outras feridas, né, das 2 anteriores, que é vivida com um genitor específico, ela é comum ser vivida com a mãe, mas ela está relacionada a quem faz o papel de ensinar essa criança a se cuidar, a sua higiene, questões nesse sentido. O despertar dessa ferida ele acontece aí entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor responsável pelo desenvolvimento físico, né, o comportamento ali da criança, e esse controle excessivo é o que faz a criança se sentir humilhada. O maior medo de quem tem essa ferida é o da liberdade. A quarta ferida é a traição. É possível trair ou se sentir traído de diversas formas. Tá? Segundo o dicionário, trair significa ser infiel, abandonar traiçoeiramente ou delatar. Mas o termo mais importante que se associa à traição é o seu oposto, que é fidelidade. Ser fiel é cumprir seus compromissos, ser leal e devotado. Segundo Freud, que é o criador da psicanálise, todos nós enfrentamos o complexo de Édipo, que é ali quando a gente meio que se apaixona, a criança se apaixona pelo genitor do sexo oposto, porque é nessa fase que a gente começa a desenvolver a nossa energia sexual.
que não está ligada só ao sexo, tá? Mas está ligada a essa amorosidade, a sexualidade e principalmente ao nosso poder de criação, a nossa criatividade. A partir desse momento, essa criança precisa aprender a lidar com essa energia sexual, com essa energia de criação. Atravessar bem a fase edipiana significa que essa criança ela teve a capacidade de reconhecer a importância do pai na criação, né? Na própria criação. E não necessariamente se esse pai é presente. Por exemplo, se ele falta, ou vamos supor que esse pai falece e essa criança não tem esse contato direto, mas a mãe reconhece a importância desse pai, pode ser que essa criança passe bem por essa fase. Infelizmente, é um processo que é normalmente muito mal vivenciado. Às vezes a mãe tem muito apego ao filho, o pai tem muito apego à menina. E aí, por exemplo, quando o filho percebe o interesse da mãe pelo pai, né, o desejo da mãe pelo pai, ele pode se sentir traído, como se a mãe preferisse o pai, se estivesse trocando ele pelo pai, né? E quando isso é vivenciado com excesso, né, quando tem esse excesso de apego de uma das duas partes, essa criança ela vai projetar muito isso nas próprias relações futuras, fazendo uma demanda muito grande dos seus parceiros, né, criando a expectativa do que o pai ou a mãe não supriu quando elas eram crianças. Pessoas que portam essa ferida sofrem com o fato do pai ou da mãe, né, o genitor do sexo oposto, não ter cumprido com a expectativa que ela tinha em relação a um pai ou uma mãe ideal. Ou, por exemplo, quando esse pai e essa mãe são muito manipuladores. Isso é vivenciado pela criança como uma traição. O despertar dessa ferida acontece entre os 2 e os 4 anos de idade. E o maior medo de quem tem essa ferida é o da separação, da exclusão, né, da dissociação. E a quinta ferida é a ferida da injustiça. Uma pessoa que sofre de injustiça, ela acredita que ela não está sendo apreciada no seu justo valor. Ela não está sendo reconhecida da forma como ela merece. Ela julga não receber o que ela merece. Ou também pode ser pelo contrário, por não se sentir merecedor daquilo que recebe. A criança acha injusto ela não conseguir se expressar, ser ela mesma, expressar sua individualidade. Ela vive essa ferida principalmente com o genitor do mesmo sexo. E é uma pessoa, desde criança, que sofre com a frieza do genitor, né? Com a incapacidade dessa pessoa do mesmo sexo, desse pai do mesmo sexo que ela, de se expressar, de ser mais amoroso, mais caloroso. Ela vê esse genitor como frio. Nem todos os pais das crianças que sofrem a ferida da injustiça são realmente frios, mas a criança percebe-os assim, e muitas vezes, de fato, são frios, também carregam essas mesmas feridas. E essa criança também sofre muito com a intolerância, com as críticas em excesso, com a severidade, ou também com o conformismo. O indivíduo com essa ferida, ele tem a tendência a sentir inveja das pessoas que aparentam ter mais e que ele julga não merecer. A ferida ela é despertada aí entre os 4 e os 6 anos de idade como eu já disse, com o genitor do mesmo sexo. O maior medo de quem carrega essa ferida é a frieza. Beleza, essas foram as 5 feridas emocionais. Então, na nossa estrutura enquanto seres humanos, é muito difícil que a gente vivencie só uma ferida. Vamos possivelmente nos reconhecer em todas, mas normalmente tem 1 ou 2 que são mais intensas, mais fortes. Agora que a gente já sabe que as dores são essas, a partir dessa dor a criança ela vai começar a construir uma nova personalidade, que são as máscaras, para tentar não sentir essa dor. Ela cria todo um sistema de crenças, de comportamento, de maneira de se mostrar diferente do que ela é, para tentar não sentir essa dor. E essas são as máscaras. Então, usar uma máscara significa que a gente não está sendo nós mesmos. Mas desde muito cedo, de muito novinho, a gente acredita que esse comportamento vai nos proteger da dor. Em primeira mão, não ser quem realmente somos é uma traição com o nosso ser, com nós mesmos. Essa personalidade que a gente criou como proteção está impedindo que a gente manifeste toda a nossa beleza, né? Toda a nossa fluidez, toda essa luz que está aí, esse amor, essa abundância que está aí em algum lugar dentro dos nossos corações. Vamos em busca disso. Porque essa luz ela está sendo impedida de se manifestar por causa desse monte de crença, desse monte de bloqueio, de separação que a gente criou para tentar se proteger. E essa construção, essa personalidade diferente do que somos, é o que a gente vai chamar de ego.
tá? A gente tem outras definições, mas aqui para facilitar, tudo que você ouve sobre espiritualidade, sobre dissolver o ego, eliminar o ego, é sobre essas máscaras que a gente está falando, que é aquela capa que a gente cria para tentar se proteger do mundo e dos outros, né? Mas que acaba só nos machucando mais, nos isolando, enfim, fazendo a gente permanecer na dor porque não estamos olhando para a ferida em si e não estamos cuidando dela para que ela possa ser curada. A máscara usada, ou seja, o comportamento adotado, as crenças adotadas por quem tem a ferida da rejeição, é a máscara do escapista. Quando essa pessoa que tem a ferida da rejeição veste essa máscara, ela se julga sem valor, ser inútil, uma nulidade. Lembra, a ferida ela tem a ver com a ideia de não ter o direito de existir. Então, essa pessoa não enxerga o próprio valor. E é por essa razão que o escapista ele vai tentar a todo custo ser perfeito para se valorizar aos seus olhos e aos olhos dos outros. A primeira reação de uma pessoa que sofre dessa ferida, tem medo da rejeição, é a de fugir. O escapista ele não se sentiu aceito, nem acolhido pelo genitor do mesmo sexo que ele. Em resposta a essa vivência, tem a tendência de se sentir rejeitado pelas outras pessoas do seu convívio que são do mesmo sexo. E também tem dificuldades de rejeitar a pessoa do sexo oposto. Mas o escapista ele rejeita a si próprio, mais medo ele tem da rejeição. Faz sentido? A gente alimenta essa dor internamente, a gente se rejeita, não está sendo nós mesmos quando estamos vestindo uma máscara. Possivelmente vamos vivenciar mais rejeição, mais medo e possivelmente manifestar mais situações em que a gente se sente dessa forma. A busca da perfeição do escapista é porque ele acha que se ele cometer um erro, vai ser julgado. E ser julgado para alguém que sofre da ferida da rejeição é a mesma coisa de ser rejeitado. E como ele não acredita na perfeição do próprio ser, ele negou ao próprio ser essa manifestação por medo, enfim, por essa construção dessa ferida, ele tenta alcançar essa perfeição através do que ele faz. Lamentavelmente confundindo o fazer com o ser. Isso é algo muito, muito profundo, gente. Essa pessoa vive em uma dor muito profunda. A parte interessante da gente poder analisar um pouco dessas estruturas é também desenvolver a nossa compaixão. Quando as pessoas estão agindo a partir do seu ego, significa que elas estão em dor e sofrimento. E nós também, tá? Porque a gente também tem nossas feridas. Reconhecendo a gente, reconhecendo os outros, compaixão pelos outros e também por nós. Dando sequência, quem tem a ferida da rejeição vai desenvolver a máscara do escapista, a personalidade do escapista, para tentar se proteger. Quem tem a ferida do abandono vai desenvolver a máscara do dependente para tentar se proteger. O dependente, ele acredita que ele não vai conseguir nada, não vai conquistar nada sozinho, que ele precisa de alguém para apoiá-lo. É muito frequente que quem sofre da ferida da rejeição também sofra da ferida do abandono. Como eu disse, é comum que a gente não vai vivenciar uma dor só, tá? A gente pode passear por várias, normalmente tem uma ou duas que são mais fortes, mais profundas. Dos 5 tipos, o dependente é a pessoa mais propícia a se tornar vítima. Ela vai criar um monte de doença, de situação difícil na vida. É possível que os pais, um dos pais ou os dois, também tenham essa postura de vítima, né, na vida. Porque essa é uma maneira do dependente chamar a atenção para si, ter a atenção que ele deseja dos outros. É mais difícil para ele ser abandonado do que enfrentar todas essas dificuldades que ele acaba criando aí no caminho, ou vivenciando aí nesse caminho. Quanto mais uma pessoa age como vítima, mais se agrava a ferida dela do abandono. E em contrapartida, uma pessoa que assume esse papel de vítima também gosta de fazer o papel do salvador. Vamos lá aos extremos. Por exemplo, quando um dependente ele exerce o papel de pai ou de mãe dos seus irmãos, ou quando acredita que tem que tirar uma pessoa que ama das dificuldades dela. Esses são meio sutis de receber atenção, às vezes nem tão sutis, né? Na realidade, quando uma pessoa que está agindo a partir dessa máscara do dependente, ele faz mais do que deveria pelo outro, faz muito pelos outros, aí ele quer o reconhecimento. Busca muito o apoio dos outros e, quando recebe, se sente amado. Saiba que esse amado, se você responder todas as vezes esse desejo, você também vai
está alimentando o ego dessa pessoa, porque essa estrutura é o ego dessa pessoa. Quando ele faz alguma coisa por outra pessoa, é com uma expectativa de um retorno de afeição, de reconhecimento. Ele faz uma coisa legal para alguém, querendo essa afeição de volta, e vivencia um bom momento, ele quer que isso dure, e o fim desse prazer é vivenciado como um abandono. A gente, me reconheço em tantos. E aí, como é que tá aí? Socorro, Deus! O dependente, ele tem grande dificuldade de aceitar uma recusa. Quando ele recebe um não, ele vai tentar a qualquer custo convencer a pessoa. E quanto mais recusa ele recebe, mais propensão a usar suas artimanhas de manipulação, de chantagem emocional e por aí vai. Ele vive um eterno conflito consigo mesmo. Por um lado, que é a atenção, tem muito medo de receber muita atenção, de demandar muito do outro e que esse outro decida abandoná-lo. A emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Quando a pessoa está vestindo a máscara do dependente, ele acha que tudo seria melhor se tivesse alguém ali do lado. E tem uma tendência a acreditar que é responsável pela felicidade ou pela infelicidade dos outros, assim como acredita que os outros são responsáveis pela sua própria infelicidade ou felicidade. Tende a ser uma pessoa exclusivista, extremamente psíquica. Consegue entrar em contato, sentir muito as emoções dos outros e se deixa influenciar com muita facilidade. Vamos lá, vou contando para vocês reconhecendo. Essa é uma das feridas que eu trabalho. Por muito tempo agi nesse polo aí. Não é a única. Essa pessoa que ela abre muito a psique, a percepção para os sentimentos dos outros, ele integra todos esses sentimentos, existe uma grande possibilidade de desenvolver uma agorafobia. O que isso significa? Ela consiste em um medo de espaços abertos e locais públicos, né? Onde tem muita gente, onde ela vai conseguir sentir esse campo de todo mundo de uma maneira muito profunda, que gera um medo absurdo de morrer ou de ficar louco. Ele simplesmente se abriu demais quando era criança, porque julgava que era responsável pela felicidade ou infelicidade dos outros. Então se tornou muito sensível a todas as emoções para tentar prever qualquer infortúnio. Medos que impedem o dependente de se comunicar com clareza e expor suas demandas são o medo de chorar, de que o outro vá embora, de que o outro não concorde, ignore o que é dito ou pedido, de receber um não, de ser rechaçado, de não ser apoiado como espera, de não corresponder às expectativas dos outros. Se você se reconhece em algum desses medos, é importante você saber que essa não é uma ação a partir do seu verdadeiro ser. Quem está dominando nesse momento é a sua ferida do abandono. Ter a resposta dos outros da maneira como a gente gostaria não ajuda as nossas feridas a serem curadas. Tá bom? Só para saber. Muito pelo contrário, alimenta o nosso ego, o que deixa a ferida ali cada vez mais esquecida e se aprofundando. Mas a gente vai construindo camadas de proteção e alimentando, nutrindo esse lado que não é o nosso, né, mais amoroso, o nosso verdadeiro ser. Aí vamos na sequência. Quem tem a ferida da rejeição veste a máscara do escapista, quem tem a ferida do abandono veste a máscara do dependente e quem tem a ferida da humilhação veste a máscara do masoquista. O masoquista, ele é um comportamento da pessoa que ela busca e sente prazer em sofrer. Em geral, é uma pessoa que busca a humilhação e a dor de uma maneira inconsciente. Inconsciente, tá? Calma. Ela se planeja para se machucar ou se castigar antes que o outro o faça. Fazer e ter coisas é uma maneira que o masoquista encontra para poder compensar. Quem veste essa máscara é mais propício a sentir vergonha. Esse é um negócio muito interessante, ó. A diferença entre vergonha e culpa. Vamos entender qual que é. A gente sente culpa quando a gente julga errado algo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E a gente sente vergonha por algo que a gente acabou de fazer e acha que está errado. O oposto da vergonha é o orgulho. Quando uma pessoa ela não se sente orgulhosa de si mesma e ela vivencia a vergonha, acaba acusando a si própria e tem aí a tendência a querer se esconder. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha, mas não pode ter vergonha sem se sentir culpada. Então essa pessoa tem essa ferida e veste essa máscara, se julga suja, errada, sem coração, ou inferior, menor que os outros. Quando veste a máscara do masoquista, ele tem a tendência a fazer muito pelos outros, assumir todos os papéis aí. Ele não percebe que quando está fazendo demais pelos outros, a
acaba degradando essas pessoas, as humilhando, tipo, não confiando na capacidade delas de se desenvolver. Muitas vezes até fala em público, tipo, o que seria de fulano se não tivesse eu para poder ajudar? Isso às vezes na presença da própria pessoa. E essa possibilidade da pessoa se sentir humilhada, inferiorizada. Então é importante, né, se você se reconhece aí, se você tem a tendência a assumir demais a responsabilidade das pessoas ou interferir demais na vida dos outros, nesse sentido, né, assumindo mais responsabilidade do que deveria, é importante se dar conta que a gente não precisa ocupar tanto espaço na vida dos outros. Tentar não provocar e não sentir vergonha, ele vai reprimir as suas necessidades. Faz de tudo para não magoar as outras pessoas. E quando alguém importante para ele se sente triste ou infeliz, se culpa por essa infelicidade. Então o masoquista é o que menos ouve as suas necessidades, apesar de quase sempre saber quais são. O maior medo do masoquista é a liberdade. Ele tem assim uma ideia inconsciente de que ele, ou uma certeza, né, que ele não seria capaz de administrar o fato de ser livre. Então, inconscientemente, ele cria coisas para poder segurá-lo ou prendê-lo. Se reconhecer em 3 anos. A característica do masoquista é puni-lo acreditando que está punindo o outro. É uma coisa linda. É muito comum ver o masoquista fazendo pelos outros aquilo que ele não faz por si mesmo. Os medos que impedem o masoquista de se expressar livremente. O medo de magoar o outro, de parecer egoísta, de revelar suas necessidades ou desejos, de ser rebaixado ou humilhado, de que o outro o faça sentir-se como um lixo, de se sentir ou ser taxado de indigno. Reconhecer-se nesses medos é um bom meio para descobrir que você não está sendo você mesmo e que é a sua ferida da humilhação que está agindo aí nesse lugar, nesse momento. Recapitulando, quem tem a ferida da rejeição veste a máscara do escapista. Quem tem a ferida do abandono veste a máscara do dependente. Quem tem a ferida da humilhação veste a máscara do masoquista. E quem tem a ferida da traição vai vestir a máscara do controlador. O masoquista, ele controla para não ter vergonha ou não provocar vergonha em alguém. Já o controlador controla para garantir que ele e que o outro vão cumprir com um certo compromisso, ser fiel ali a um certo compromisso. De maneira geral, é uma pessoa que chama muita atenção, né? Que exibe muita força e que tem um olhar muito forte. Ele usa o olhar para poder controlar a situação, para poder observar o que está acontecendo e às vezes para poder tentar se aproximar de alguém ou para intimidar alguém. Essas são formas dele manter o controle, de não se mostrar tão vulnerável ou para disfarçar ali sua fraqueza, o seu desconforto naquele momento. São pessoas muito exigentes consigo mesmas. Querem mostrar aos outros que são capazes. E todo ato de covardia, né, ou falta de coragem, é vivenciado pelo controlador como uma traição. Ele tem dificuldade de aceitar a fraqueza dos outros. Se você for observar com carinho, tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente julga, é exatamente o que a gente vivencia no final das contas. Essa pessoa, ela vai se esforçar ao máximo para ser importante, para ser reconhecida, para ser vista. E é dessa forma que ele satisfaz o próprio ego e é incapaz de perceber que ele mesmo pode cometer uma traição. Entre as 5 feridas, o controlador é o que mais cria expectativa em relação aos outros, nessa tentativa de controle. Ele projeta ações, expectativas, comportamentos para tudo e todos ao redor. Costuma ter uma personalidade bem forte, afirmar suas crenças assim com muita veemência e esperar que todo mundo concorde com ele. E quando os acontecimentos não vão para a direção que ele esperava, tem a tendência a se tornar agressivo, muito agitado e agressivo, mas não se percebe como uma pessoa agressiva. Tem a tendência a falar assim que é uma pessoa que marca presença, que é uma presença forte, que não se deixa ser enganado ou engabelado. Tende a futurizar, ou seja, que cria, né, como a gente falou que ele cria muita expectativa, ele quer tentar prever todos os cenários. E fica futurizando, tentando prever, para tentar evitar uma possível traição. Ou se sentir traído, tá? Porque é uma interpretação. Isso não necessariamente tem acontecido. Detesta não ter a confiança dos demais, apesar de ter extrema dificuldade em confiar nas pessoas. Tenta ajudar as pessoas a organizar suas vidas. O controle, ele vai poder saber, né, como e quando as pessoas vão fazer as coisas.
está exercendo um controle. E aí, quando ele ocupa esse lugar, né, ele resolve a vida das pessoas, ele tem a tendência a se sentir mais forte do que essas pessoas que ele está ajudando. O dependente cuida dos outros para garantir ajuda e apoio. O masoquista age assim para ser uma boa pessoa e não envergonhar ninguém. O controlador, por sua vez, cuida dos problemas dos outros para não ser vítima de traição, ou para se certificar de que esses indivíduos corresponderão às suas expectativas. Tende que a gente observar que as situações podem ser a mesma, mas cada um vivencia de uma forma, e para você identificar a sua ferida, o importante mesmo é você entender a intenção que está por trás da sua ação, do seu comportamento. Isso é chave de ouro, tá? Anota aí. Analisa a intenção que tem por trás das ações quando você está nesse impulso de reação. Analisar essas máscaras, esses comportamentos. Porque aquilo que a gente chama de controle, o controlador chama de ajuda. O controlador, ele tem horror que mintam para ele. Em contrapartida, ele mente com muita frequência, mas julga que as suas próprias mentiras não são tão importantes, que são coisas mais sutis e que têm uma justificativa. E assim, de forma muito paradoxal, ele não consegue admitir o fato de alguém não confiar nele. Se a pessoa não confia nele, ele se sente traído. Vai ativar essa ferida da traição. Então aí, para evitar entrar em contato com essa ferida, ele vai fazer de tudo para que as pessoas confiem nele, até mesmo mentir. A reputação de quem sofre dessa ferida é muito importante para ele. Sempre tem um pé atrás com o sexo oposto. A pessoa, ela pode viver a ferida do abandono sem necessariamente vivenciar a ferida da traição. Mas se ela vivencia a ferida da traição, necessariamente ela está escondendo uma ferida de abandono. É muito difícil para o controlador aceitar que alguém que ele confia possa deixá-lo, né? Ele vivencia isso como uma traição e isso pode despertar nele muita raiva e agressividade. Para aquele que vivencia essa ferida, é muito difícil para ele ser excluído, apesar de, com frequência, ele excluir as outras pessoas. Por exemplo, volta e meia vai falar do tipo, não quero nem saber de fulano. Isso é excluir uma outra pessoa, mas não aceita quando isso acontece com ele próprio, né? Tem a tendência a olhar para essa situação como uma traição profunda, com uma dor muito profunda. Porque as máscaras, ela tenta resolver um problema, mas ela só cria mais problema, ela só alimenta esse problema. Deu para perceber isso? Vamos lá. Os temores do controlador que o impedem de comunicar com clareza. Medo de não conseguir convencer o outro. Medo de alguém mentir para ele ou ele passar por mentiroso. Sentir raiva dos outros ou de si mesmo. Abrir-se com alguém. Medo de mostrar sua vulnerabilidade ou passar por vulnerável. Medo de ser manipulado ou seduzido e ser obrigado a se comprometer. Quanto mais grave a ferida da traição, maior a tendência dessa pessoa trair o outro, né? Que pode ser enganar, inclusive, né? Nesse sentido de traição, às vezes é um amigo, trair um amigo ou trair no relacionamento. E atrair a si próprio, a não cumprir com os compromissos consigo próprio, cometendo aí uma autotraição. Bora lá! Rejeição à máscara do escapista, abandono à máscara do dependente, humilhação à máscara do masoquista, traição à máscara do controlador, injustiça à máscara do rígido. Uma pessoa, quando ela se sente injustiçada, a tendência dela, né, quando ela veste a máscara de rígido, é a de se isolar, achando que nesse isolamento ela não vai sentir. Essa é aquela pessoa que tende a se iludir, falando que nada me afeta. Não, isso não me afeta, nada me afeta, nada, não sinto dor de nada. A realidade é que ele criou um mecanismo de defesa para não entrar em contato com essa dor, mas ela está ali e essa pessoa costuma ser muito sensível. Parecem muito frios, às vezes demonstram muita frieza. O rígido, ele procura a justiça e a correção o tempo inteiro. É nessa tentativa de ser perfeccionista que ele julga estar sendo justo. Ele acha que se o que ele diz e o que ele faz é necessariamente perfeito, vai estar sendo justo. É muito difícil para essa pessoa perceber que ser extremamente rígido e rigoroso, segundo seus próprios critérios, é uma possibilidade de cometer uma injustiça, até porque, né, não somos Deus. Costumam ser pessoas muito inquietas, com um movimento muito dinâmico, assim, mas com uma certa rigidez, com pouca flexibilidade. Tem uma ideia de que as pessoas apreciam ele muito mais pelo que ele faz do que pelo que ele é. Apesar disso não ser uma verdade, ele vivencia dessa forma.
e por isso tenta ser o mais eficiente possível em tudo que faz. Se alguém duvida de uma decisão da pessoa que veste a máscara do rígido e ele tem certeza que fez a melhor escolha possível, ele vai vivenciar isso como uma inquisição, uma condenação assim absurda, como uma injustiça muito grande. O medo de errar é muito forte na pessoa que veste a máscara da rigidez. O rígido, ele quer dicas para resolver todos os problemas dele o mais rápido possível, ou então ele vai ter que criar uma maneira de se controlar para não mostrar que ele tem aquela falha. E não percebe que nesse posicionamento ele está sendo extremamente injusto consigo mesmo, não se dando a permissão de sentir o tempo necessário para desenvolver o que é possível, não se dando a permissão de ser humano e entrar em contato com as suas próprias falhas e com suas próprias dores. E é esse medo de não ser perfeita que coloca a pessoa que vivencia essa máscara da rigidez em situações de escolhas sempre muito difíceis. A pessoa rígida, ela busca tanto a perfeição que ela se controla muito, apesar da gente, controle ter limite. Exige tanto de si mesmo que até as pessoas que estão ao redor começam a exigir muito delas também. Mas esse é um padrão que ela mesma criou e as pessoas só respondem a essa criação que ela mesma fez. A pessoa que se controla é aquela que se impõe a alguma coisa, mesmo que isso não corresponda a uma necessidade. Por trás do controle sempre tem algum medo, diferente da disciplina. Assim, por exemplo, com rigidez, a gente vai se apegar ao meio para alcançar um objetivo. Se você tem disciplina, você não vai perder o seu objetivo de vista, mesmo que você falhe em algum momento, a disciplina te faz voltar para o seu caminho, abrir mão, tentar novas maneiras de lidar com aquilo. O rígido quer que aconteça de uma mesma forma e tem a tendência a se apegar ao método mais do que ao objetivo. É muito propenso ao estresse porque quer que esteja tudo perfeito o tempo inteiro. Ele não só tem dificuldade de respeitar os seus limites, como tem dificuldade de identificá-los. Costumeiramente negligencia, inclusive, suas necessidades fisiológicas. Aquela pessoa que fica adiando ir no banheiro, deixa o corpo ir até o limite. E como ele não tem essa capacidade de perceber seus próprios limites, acaba assumindo coisas demais e só para quando explode. É uma pessoa que está mais propícia a ter estafa, a entrar e ter uma crise de burnout. Não sei como pronuncia. É impossível a gente se controlar a vida inteira. A gente tem limite emocional, mental e energético e físico, inclusive. Então a gente vê pessoas que são extremamente rígidas conseguir, por exemplo, controlar o peso por muito tempo e depois perder o controle sobre isso. Ou não adoecer nunca e de repente começar a ter um monte de probleminhas. Tipo, nossa, mas essa pessoa nunca teve nada e agora começou a ter um monte de coisas. Provavelmente é uma pessoa que tem essa ferida da injustiça e veste essa máscara da rigidez. A emoção mais vivenciada pelo rígido é a raiva, principalmente por si mesmo. É uma pessoa que tem a tendência a usar muito a comparação, principalmente comparando com pessoas que ela julga ser mais perfeita do que elas. E isso é uma extrema injustiça com o nosso ser mais divino, porque não existe comparação, cada uma é uma riqueza profunda. Quando a gente faz essa comparação com outra pessoa, a gente está sendo extremamente injustos com nós mesmos. O maior medo da pessoa rígida é a frieza. Ele tem tanta dificuldade de lidar com a própria frieza quanto com a dos outros. Ele faz de tudo para se mostrar muito calorosa, mas você vê que ele não dá uma liga. Tenta mostrar, mas você não tem essa percepção, porque tem um bloqueio mesmo. Nem todas as pessoas que sofrem de rejeição vão ter a ferida da injustiça, mas todas as pessoas que têm a ferida da injustiça escondem ali uma ferida da rejeição. Até vai perceber porque tem muita ligação, é algo mais profundo ainda do que a dor anterior. É uma dor em cima de outra dor. E aí, conseguiu reconhecer algumas características em você ou nas pessoas próximas? Particularmente, reconheço momentos da minha vida que eu agi a partir de todas essas feridas, um pouco de cada uma, mas tem aí as duas que são mais evidentes na minha trajetória, que é algo que eu tenho que ter mais carinho, olhar com mais carinho. E vocês? Outra coisa interessante de se observar é, enquanto a gente não cura as nossas feridas com os nossos pais, a gente vai ter dificuldade com as pessoas do mesmo sexo desse genitor que a gente tem essa ferida. E pode ser com os dois. A nossa relação, tanto com os homens quanto com as mulheres, podem ser difíceis ou ser mais frequentes com um ou com o outro. É até uma dica para você começar para identificar com mais clareza qual dor é mais
mais latente aí para você. Vamos colocar aqui alguns pontos importantes. Ó, a dependência emocional, ela não acontece só com a máscara do dependente, tá? Ela é uma outra forma. Pode acontecer em qualquer uma dessas feridas. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui falando só sobre dependência emocional para a gente aprofundar nisso. Não se esqueça que as nossas feridas são expostas para lembrar que a gente faz para os outros aquilo que também nos machuca. Entende? Os outros nos machucam e a gente também machuca os outros. Reconhecer esse ponto, às vezes, é muito difícil para o nosso ego. E às vezes a gente não faz isso para o outro, mas faz isso para nós mesmos. E é muito importante a gente começar a reconhecer esses pontos para começar a cuidar dessas dores, agir com mais consciência nesses lugares. Assim a gente vai estar levando mais amor para nós e cura mesmo. Outra coisa é, toda máscara tem um ponto em comum. A partir do momento que a pessoa veste essa máscara, ela não tem mais consciência de que ela está agindo assim. Ela é um impulso, ela é inconsciente, ela está rodando em um automático. Então vamos lembrando, para a gente trazer mais clareza para esses lugares, sem julgamento, a gente não precisa se resignar a uma máscara, ou seja, se entregar a ela e agir só a partir desse lugar, mas também o julgamento contra nós não é uma alternativa. Observar sem julgamento é a maneira da gente ir reconhecendo esses lugares e levando amor aos pouquinhos para esses pontos. Lembra que o que nós mais criticamos provavelmente é o que a gente faz. Muito provavelmente. E não queremos ver. A nossa incapacidade de nos perdoar pelo que nós fizemos com os outros é a principal fonte da nossa ferida. Então, ser amoroso. É difícil pra gente se perdoar porque, em geral, é difícil a gente perceber que a gente não gosta de nós mesmos, ou que a gente se odeia, ou que tem partes que a gente rejeita, maltrata em nós. Importante, perdoar não significa conviver. Não sei o que aconteceu aí na sua vida. Às vezes você não quer conviver com essa pessoa. Tá tudo bem. Perdoar é não carregar a dor e o sofrimento de um acontecimento passado. Tá? Se livrar desse peso que está no coração. Se você consegue reconhecer esses comportamentos em pessoas do seu convívio, é muito importante que você não tente mudá-las. Esse é um ótimo momento para a gente exercitar a nossa compaixão. Tá? As pessoas elas vão se despertar por elas mesmas. Todas essas características, esses comportamentos que a gente descreveu, eles só são ativados quando a pessoa entra nesse modo de defesa. A profundidade da dor vai ser proporcional à quantidade que a gente usa essa máscara. Quanto maior a dor, mais tempo a gente se coloca nesse tipo de comportamento protetivo, né? Separado do outro. Então, quanto mais você vê uma pessoa que ela incorpora essa máscaras a todo tempo, saiba que essa pessoa está numa dor muito profunda, muito profunda. Quanto menos a gente veste as nossas máscaras, quanto mais a gente vai conseguindo reduzir esse comportamento, esse automático, mais a gente consegue ser nós mesmos, né? E aceitando a experiência a você mesmo, perdoando a você mesmo e ao outro, essa é uma maneira da gente curar a nossa ferida e não precisar ficar repetindo situações que contenham essa mesma dor. Por isso que é tão útil a gente aprender a identificar esses comportamentos, porque dessa forma a gente vai poder começar a observar isso sem julgamento. Isso é o processo do autocuidado e do autoamor. Como é a vivência e não o acontecimento que determina a ferida, uma pessoa, por exemplo, pode viver uma traição e se sentir rejeitada. Ela pode vivenciar uma situação de humilhação e se sentir traída, e assim por diante. Não se apegue tanto aos termos, é mais interessante você entender a estrutura, né, em si do que se apegar a uma palavra ou outra, e vai aí trabalhando na sua autoobservação principalmente. E assim, a gente resumiu muito esse conteúdo, tem muita coisa pra gente aprofundar aí. Essa é uma luz em direção a esse aspecto, porque é um tema muito complexo, tá? Esse é um dos vídeos mais densos que eu fiz até agora. Então, assim, lembre-se que se você se reconheceu em algum ponto, teve dificuldade de lidar com alguma informação, esse é o momento de você se acolher, se abraçar, entregar essa aceitação e esse amor para você mesmo, né? Fazer esse processo de autoacolhimento. Isso é o fundamental. Iniciar as nossas imperfeições é uma experiência humana. E levar amor para esses lugares é a maneira da gente ir se curando. Sem reconhecer esses pontos, volta e meia, essa nossa dor vai nos dominar e a gente nem vai perceber. É um poder muito grande começar a olhar para isso.
Me conta aqui, fez sentido essa mensagem para você? Conseguiu se reconhecer aí em alguns pontos? Aproveita e já salva esse vídeo para que você possa voltar aqui e sanar suas dúvidas sempre que for necessário ou assimilar aí mais alguma informação que está contida aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a trazer essa questão um pouco mais para a consciência. Um beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!